conversar hoje com o professor Jesué Graciliano da Silva, que esteve ocupando o cargo de reitor do Instituto Federal de Santa Catarina do período de 29 de junho a 19 de dezembro, ocupando um espaço deixado pela professora Consuelo Ciauski Santos, que se afastou da instituição para ocupar outro cargo importante em Brasília. O professor Jesué irá falar um pouco sobre sua trajetória profissional, sua trajetória administrativa e os rumos da instituição que ele também, de certa forma, ajudou um pouco a construir. O Instituto Federal de Santa Catarina, desde 1909, quando foi criado, ele foi criado com o objetivo de atender aquelas classes socioeconômicas menos favorecidas. E praticamente 102 anos após, ele continua atendendo esses objetivos. Na sua visão, a escola continua afinada com esse princípio? Sim, eu acredito que sim. Na verdade, a gente já passou por fases de mais crítica, né, de onde a escola, a instituição, ela é tida como elitizada, porque ela estava apenas nas capitais. Esse processo nosso de interiorização está levando as nossas instituições, os nossos cursos, para as cidades que mais precisam. Então, era inconcebível uma cidade como Joinville não ter um campus do Instituto Federal ou do Cefet, a maior cidade do estado. É inconcebível que várias regiões bem desenvolvidas, como Criciúma, né, como por Jaraguá do Sul, não tivessem um campus. Então, hoje, nós estamos atendendo todo o estado catarinense. Isso é uma forma também de você atender aquele que mais precisa, aquele que está lá na ponta, o cidadão, que está pagando imposto e muitas vezes não vê resultado desse pagamento. Com essa visão de interiorização, de municípios menores, de população mais carente, o senhor lembra do início da sua trajetória no interior da Bahia, seria isso? Na verdade, meu pai e minha mãe são da Bahia, né? Nasceram ali em Mariana e Serrinha, do lado ali perto de Salvador, né? Mas eles migraram, né? Por conta da crise, da seca, né? Eles foram no Pau de Arara para o interior de São Paulo, Marília ali. Então eu nasci já na cidade de São Paulo e Marília, mas meu DNA é da Bahia, né? Você já esteve visitando a sua cidade? Conta pra gente como é a cidade de onde seus pais vieram. Confesso que eu nunca fui para Mariana e Serrinha, mas nesse ano, coincidência, minha mãe, ela realizou o sonho de voltar. Depois de 50 anos, ela voltou para a cidade onde ela nasceu. E ela se emocionou bastante. É uma cidade bastante pobre, onde não tem asfalto, as ruas são de chão, onde não tem água ainda encanada. Então, mesmo depois de 50 anos, a miséria ainda perdura. Então, esse é o nosso país, né? É um país de bastante contraste. Isso muito próximo de Salvador. Se você tivesse nascido nessa cidade, você teria tido a mesma oportunidade? Você teria chegado onde chegou? É provável que não, né? Por isso que eu acho que a vida da gente é feita um pouquinho de acaso, né? Um pouco de planejamento, um pouco de acaso. Eu tenho certeza que a decisão de sair da Bahia e ir para o interior de São Paulo, onde tinha a colheita de café, que minha família era a família de boia fria, né? Então, essa decisão tomada mudou a vida de todos dos filhos dos meus pais, dos meus irmãos, né? Porque deu a eles a oportunidade de se desenvolver, estudar em colégios, né? Mesmo que do interior, mas deu a oportunidade de estudar e trabalhar na roça ao mesmo tempo. Isso foi uma revolução para a nossa família. Onde é que você estudou, por exemplo, no interior de São Paulo? Eu estudei sempre em escola pública, né? Então, minha família, como eu disse, era uma família muito humilde. Na verdade, Marília é uma cidade que fica no interior de São Paulo, no oeste paulista, mas eu nasci em Marília, mas a minha família morava numa cidade próxima, 30 quilômetros de Marília, 30 quilômetros de Marília, que era onde é uma cidade pequenininha, do lado de uma fazenda de café. Então, Marília, no interior, ali predominam fazendas de cafeicultores. Então, as cidades se desenvolveram nessas regiões. E desde criança, então, eu ia com a minha mãe na roça de café. Então, eu lembro bem das imagens ainda. O que mudou minha vida foi que a decisão do meu pai de mudar-se quando eu tinha 6 anos de idade para Marília, que é a cidade grande. E aí meus irmãos todos puderam também ir para Marília para trabalhar e tiveram mais oportunidades. Eu mesmo tive a sorte de ser o único da família que começou desde a primeira série numa escola pública de periferia, mas numa cidade grande, comparado com uma cidade pequena de interior de São Paulo. Marília hoje tem 210 mil habitantes. É uma cidade hoje que você pode conhecer pela TAM, Transportes Aéreo, Marília, foi assim que começou, o Bradesco começou ali. E hoje é conhecido por indústria como a Dori, indústria de doces, né? E da Marilã, por exemplo. A sua permanência em Marília foi até o ensino médio, seria isso?
Exatamente, né? Eu fiz todo meu estudo ali, trabalhava desde cedo, né? Porque família pobre, as crianças começam a trabalhar muito cedo. Então eu trabalhava dos 8 aos 10 numa cooperativa de cafeicultores. Eu fazia balainho de café. A gente fazia aquele balainho. O que é balainho de café? É quando você enche o saquinho para você colocar mudinha. Eu fazia mudinha de café. E depois eu trabalhei no bar do meu pai dos 10 aos 13 anos e estudava. E dos 13 anos aos 19, eu trabalhava no escritório de arquitetura. Então, nesse período, eu sempre trabalhei e estudei. E, trabalhando no escritório de arquitetura, eu tive contato com pessoas bem qualificadas, né, com engenheiros formados pela USP, né, e que me abriram a cabeça, disseram que eu tinha que fazer uma universidade. Isso era no tempo que você fazia o ensino médio? Exatamente, exatamente. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, os meus patrões, na época, me incentivaram muito a estudar. Eu era sempre um aluno de destaque na minha escola de periferia ali, mas eu sempre me destacava com boas notas. Então, eles viram em mim o potencial de fazer uma faculdade. Então, a maioria dos meus amigos não tinha essa visão. Porque quando você estuda numa escola pública de periferia, você não tem essa visão. A visão é você trabalhar. Então, você terminou o segundo grau, você não tem uma profissão. Você geralmente vai trabalhar. Então, esses meus patrões foram fundamentais para me motivar e decidir, eu tenho que fazer uma faculdade. E aí que eu fiz esse empreendimento. Talvez a grande decisão que eu tomei na minha vida foi sair, largar meu emprego, juntar um dinheirinho, né, e eu ajudava a minha família. Tive que pedir para fazer um ajuste em casa, para fazer o vestibular em Florianópolis, quase 900 quilômetros de distância, para vir fazer o vestibular aqui, passar e fazer minha vida aqui. Então, isso mudou tudo a minha vida. O seu pai e sua mãe tinham essa visão empreendedora, acreditavam nesse sonho? Meu pai e minha mãe, eles sempre acreditaram na educação, a educação que eles não tiveram. Eles sempre foram semi-alfabetizados. Então, sabiam malemar, fazer conta e ler, escrever. Era assim as pessoas do interior, né, da Bahia, as pessoas que trabalhavam na roça, né? Então, mas meu pai sempre, eu lembro dele, quando a gente, no começo do ano, ele levava caderno e lápis novo para minhas irmãs, meus irmãos. Então, ele sempre incentivou a nossa família a estudar. Então, ter aquele estudo que eles não tiveram. Essa foi a grande diferença dos meus pais. Tem vários amigos meus que os pais não acreditavam no estudo. Então, meu pai, ele sempre me incentivou e sempre foi um exemplo para mim de honestidade, de ética, de trabalho. Você, do ensino médio, você veio para Florianópolis, então? Exatamente. Então, eu fiz o ensino médio em Marília, né, na periferia. Aí eu estudei bastante, porque, na verdade, eu trabalhava em escritório de arquitetura e engenharia, consegui juntar um dinheirinho, paguei um cursinho à noite, aí eu fiz o vestibular, tanto para a Unicamp, para a Unesp, né, que são no interior de São Paulo. A USP coincidiu com Santa Catarina e eu preferi fazer o exame aqui. Então, e eu escolhi aqui por ter a melhor engenharia mecânica do país. Então, eu tinha um sonho, né? Meus professores falavam assim, teu pai tem boi? Tem vaca? Tem fazenda? Não. Então, você vai ter que trabalhar e ralar. Então, eles brincavam comigo que a única chance da gente que vem de família pobre ter alguma coisa na vida, ser bem-sucedido, é estudar na faculdade muito boa. Então, eu defini que eu queria fazer a melhor faculdade de engenharia mecânica do país. E foi aí que eu vim, por conta do guia do estudante, estudar em Florianópolis. E essa sua trajetória na Universidade Federal foi rápida, foi sofrida, porque o curso de engenharia na Universidade Federal também é muito puxado, né, que todos sabem. E como é que foi essa trajetória? Bom, aí eu vou dizer para você assim que é a vida, né? Eu estudei com os alunos de escola assim de muito ricos, né? Na verdade, classe média alta e ricos, né? Dos 50 estudantes que estudaram comigo, a maioria eram pessoas que tinham condições de só estudar, né? E eu vim trabalhando já desde criança com a outra cabeça. E eu queria só saber de estudar. Enquanto meus amigos queriam fazer festa, eu entendia que eu tinha que estudar, porque era eu que pagava meu estudo. Eu trabalhei, juntei uma poupança, e nesse período que eu estudava, eu procurei me dedicar apenas ao meu estudo. E eu trabalhava via Correios, eu fazia projeto de arquitetura e mandava pelos Correios para Marília. Eu trabalhava todas as férias, nunca tive férias durante a faculdade. Porque quando eu ia para Marília, eu tinha um escritório que eu trabalhava, eu chegava lá num dia, no segundo, terceiro dia eu estava desenhando, estava trabalhando. E quando eu voltava, eu tinha passado as férias todas trabalhando. E esse dinheiro que eu acumulava era o dinheiro que eu conseguia me manter pelos 6 meses. Foi assim minha vida. Então, eu não tive tempo para fazer festa na faculdade, para brincar, então eu tinha que estudar. E isso fez toda a diferença, porque enquanto meus amigos faziam festa, eu estudava. Então, eu consegui fazer a faculdade em 4 anos e meio. Então, eu tive um bom índice, fui um dos poucos estudantes a concluir o curso antes do prazo, que o prazo é 5 anos, são 5 anos, e consegui fazer isso com uma média bastante elevada ainda. Mas graças a essa minha concentração, de que eu sabia que era eu que estava pagando. Era eu que me sustentava. Eu não podia ficar brincando, fazer a faculdade em 8, 7 anos. Você já formado,
ingressou diretamente na então Escola Técnica Federal como professor ou não? Eu posso dizer para você que são 6 meses que mudam a vida de uma pessoa. Se eu tivesse me formado no tempo certo, em 1994, eu talvez não tivesse entrado na Escola Técnica Federal na época. Eu me formei e um mês depois abri o concurso para a Escola Técnica de São José, na área de refrigeração, exatamente na área que eu gostava, na área que eu era monitor. Então, para eu pagar a minha faculdade, meus custos, eu era fazer monitoria. Eu era professor dos alunos da mecânica, eu fazia aulas de reforço, aulas de exercício, resolvendo provas antigas. E eu tinha lá 50, 60 alunos, eu aprendi a dar aula assim. E se eu não tivesse me formado 6 meses antes do prazo, eu não teria tido concurso, porque concurso depois abriu somente 3, 4 anos depois. Então, a vida é assim, é interessante, né? Eu, por uma contingência de necessidade do ensino, por não ter dinheiro, eu tive que adiantar meus estudos. Ao adiantar meus estudos, eu consegui entrar na Escola Técnica Federal. Então, é muito legal. É da mesma forma que eu olho para hoje e falo, poxa, esses 6 meses também mudaram minha vida. Porque eu aprendi a ser uma outra pessoa nesse período de 6 meses ou 5 meses de reitor pro tempore. 6 meses pode mudar a sua vida. Então, um pouco do acaso, um pouco de planejamento. Claro que não foi sorte. Se eu não tivesse estudado muito, nunca tido uma reprovação, talvez eu não tivesse tido a competência de estar com o diploma na hora que abriu o concurso. E ter capacidade de competir e passar num concurso público federal, que é muito difícil. Seus pais viram esse seu sucesso? Felizmente, eu tenho orgulho do meu pai, né? Quando eu tomei posse como diretor do Campo São José, em 2003, ele estava presente. Né? Ele morreu em 2006, antes de eu entregar o cargo, mas no dia, né, que eu entreguei o cargo, eu fiz uma referência bastante honrosa a ele, porque me lembrei onde ele estava sentado, né, e eu tenho certeza assim, que onde ele estivesse, né, ele estava torcendo por mim. Meu pai sempre acreditou em mim. Eu brinco que quando eu trabalhava no bar do meu pai, ele me chamava de gerente. Ele sempre me incentivava, o gerente do bar, né, porque eu tinha meus 11, 10 anos e estava cuidando, comprando bebida, fazendo conta, cuidando de quanto cigarro tinha, qual era o caixa, qual era o estoque, né? E aí que eu aprendi a fazer conta, fazia a conta de cabeça, calculava as contas fiado de cabeça, e aí no bar foi a minha escola, até de atender as pessoas, né? Porque no bar você atende, você serve a outras pessoas, e essa é uma característica que eu aprendi no bar do meu pai. Hoje eu me considero servidor público, e servidor público a primeira questão que tem que ter é servir as pessoas, e tem muita gente que não tem essa noção. Nós somos pagos pela sociedade, pelos impostos, são bastante caros, e nós temos a obrigação de servir bem. A gente sempre gosta de ser bem tratado quando vai num estabelecimento. Por que a gente não tem que fazer o mesmo? Então, ao invés de esperar que todo mundo nos trate bem, vamos fazer a nossa parte. Eu aprendi a atender as pessoas, servir as pessoas no bar do meu pai. No próximo bloco, o professor Jesué, então, falará um pouco da sua trajetória como professor e diretor do campus São José do Instituto Federal de Santa Catarina. O professor Jesué Graciliano da Silva começou, então, a sua carreira no Instituto Federal de Santa Catarina como professor do atual campus São José. Como é que isso aconteceu lá no início da sua carreira, professor? Bom, na verdade, eu comecei no campus São José, na época ainda era a Unidade Descentralizada de São José, a UNED, em 1993, como professor da área de refrigeração e ar-condicionado. Daquele período até a direção foram 10 anos. Na verdade, eu me preparei por meio de coordenação diária, por meio de comissões, de participação em colegiados, para, então, ser candidato a diretor do campus no ano 2002 e assumir a direção do campus em 2003 até 2007, no começo de 2007. Foi essa a minha trajetória, na verdade. O curso de refrigeração e ar-condicionado, na época, era essa denominação do curso do qual o senhor fazia parte como professor. Qual é a característica dele, qual é o papel dele na economia da Grande Florianópolis? O curso de refrigeração e ar-condicionado sempre foi um curso técnico. Inicialmente, na década de 90, no início, era um curso integrado, onde a gente podia trabalhar com estudante desde os seus 14 anos e transformá-lo num cidadão por meio de 4 anos. Com a mudança da educação profissional, em 96, nós tivemos que adaptar e entrar nos cursos pós-médio. Então, isso fez muita diferença. Mas, hoje, nós voltamos também para ter o integrado, temos o pós-médio, temos o PROEJA, na área de refrigeração e ar-condicionado, e, inclusive, a educação à distância, formação inicial continuada. Mas o curso de refrigeração e ar-condicionado é um curso bastante importante, porque nós formamos a maioria dos profissionais que trabalham hoje na Grande Florianópolis no Estado. Então, as grandes empresas hoje da nossa cidade, nossa região, são formadas por nossos ex-alunos, o que nos dá bastante orgulho nesse período todo como professor dessa área. Passando de professor para coordenador da área de refrigeração e ar-condicionado,
houveram algumas modificações importantes durante sua gestão nessa área. Quais seriam as mais importantes que o senhor poderia destacar? Naquele período da década de 90, quando eu trabalhava como coordenador de área da refrigeração e ar-condicionado, nós trabalhamos muito a questão dos laboratórios, para que a gente pudesse ter melhores equipamentos, melhores aulas práticas, e também fizemos alguns projetos para a Fundação Vitae. E com esse projeto nós conseguimos o laboratório móvel de refrigeração, construímos um laboratório de educação à distância e adquirimos equipamentos novos para as aulas práticas. Nesse período também de coordenação, ali na década de 90, final da década de 90, também nós trabalhamos buscando a integração com o mercado de trabalho. Então, nós fizemos parte da Associação Sul-Brasileira de Refrigeração e Ar-Condicionado, a ASBRAV, trouxemos o escritório regional para Santa Catarina e, a partir dessa integração, nós trouxemos aqui o segundo maior congresso brasileiro de refrigeração e ar-condicionado, o Mercofrio, que aconteceu em Florianópolis no ano 2002. Então, são ações, né, que trouxeram bastante benefício para a área, uma vez que a gente conseguiu melhorar o nosso parque de laboratórios, conseguiu melhorar as aulas práticas e ainda buscou uma maior articulação com todo o mercado de trabalho, e isso, em decorrência, tivemos doação de mais equipamentos, mais inserção dos nossos profissionais no mercado de trabalho. Isso também foi muito importante para os nossos estudantes. Existe um contexto um pouco diferente, né, da questão da gestão participativa do campus São José, um pouco diferente dos outros campos do Instituto Federal de Santa Catarina. Poderia, em breves palavras também, nos explicar um pouco como é que funciona o processo participativo que o senhor estava inserido naquela época? Bom, naquela época, quando eu entrei na unidade de São José, na época, hoje Campus São José, foi bem num processo de redemocratização do país. Então, a gente tinha uma Constituição recém-promulgada na década de 88. O campus começou nesse ano, e em 90 foi o primeiro concurso, e eu entrei em 1993. Nesse período, foi o período onde começou a se discutir a eleição do campus para diretor. E o que aconteceu em São José é que, por conta da redemocratização, foi uma luta muito grande para que as pessoas participassem. Isso está na própria Constituição, que a educação será democrática. Isso fez com que São José tivesse o primeiro colegiado da comunidade escolar do país, das escolas técnicas federais na época. Isso trouxe consequências de que os alunos, os administrativos, os docentes e os pais podiam participar da tomada de decisão. Isso foi relevante e criou-se uma cultura organizacional onde as pessoas participavam. E nesse contexto que eu fui inserido, onde eu pude participar dos colegiados, pude participar das coordenações, como participar de assembleias, e isso foi dando para nós essa preocupação de que, ouvindo as pessoas, a gente podia tomar as melhores decisões, que isso é fundamental na gestão participativa. Isso lhe deu visibilidade também, então, para ocupar o cargo de diretor logo em seguida? Na verdade, eu acredito que as pessoas têm que ter paciência, né, e aprender antes de assumir um cargo. Então, como eu disse, eu esperei 10 anos trabalhando em várias funções, desde coordenador adjunto, coordenador de curso, assessoria, né, passei como docente apenas no campus, para daí então, depois de diversos projetos aprovados, conseguindo recursos, eu me capacitar e me candidatar a ser diretor do campus. Algumas pessoas entram na instituição hoje já querem assumir a direção do campus. Eu acho isso um pouco equivocado. Eu acho que é interessante você ter um período onde você aprende como funciona, conhecer todos os servidores pelos nomes. Isso é muito importante, né? Tem gente que nem conhece os colegas, ainda já quer ser o diretor do campus. Então, eu acho que as pessoas precisam também de tempo para te conhecer, para respeitar as suas qualidades e respeitar também os teus defeitos. Todo ser humano tem qualidades e defeitos. Então, depois de 10 anos, todo mundo já sabe quem é você. Fica mais fácil você fazer um trabalho. E depois de 10 anos eu também conhecia todas as pessoas, então eu sabia como lidar com cada uma, isso foi importante. Então, essa trajetória de 10 anos antes é que me deu suporte para ser diretor do Campus São José. Como é que foi o seu desempenho eleitoral, no caso, no campus? Na verdade, naquela época, foram 2 chapas, né? Nós vencemos a eleição, uma diferença pequena de votos, na verdade. Então, São José sempre teve tradição de ser uma escola que teve chapas, né, sempre disputas. Pela primeira vez, né, em 5, 6 eleições, São José não teve uma candidatura dupla, sempre teve 2 candidatos. Então, naquela época, eu tive o desafio de iniciar a gestão buscando costurar, fazer costuras para que a gente tivesse governabilidade, né? Buscando o entendimento com as pessoas que não haviam votado na gente. Porque quando você vence uma eleição, seja ela por uma margem grande ou pequena de votos, você é diretor de toda aquela instituição. Você não é diretor apenas daqueles que votaram em ti.
Então, esse foi um processo importante. Durante o primeiro ano, nós trabalhamos o ano todo buscando construir essa confiança na comunidade para que a gente pudesse fazer o trabalho como diretores. E assim que você assumiu, então, como diretor, quais foram as primeiras ou principais transformações